Em termos de casos, tens algum caso de estudo aí que tu possas, específico? A gente já falou aqui do projeto do Brasil. Nós temos o projeto de São Paulo. Se quiseres falar um pouco do projeto de São Paulo, que nós participámos juntos, depois eu posso complementar, porque eu acho que é um projeto de monitoramento do túnel bem interessante. Ou se tiveres outro, não é? Mas eu acho que seria legal, como estamos a maioria da audiência do Brasil, eu acho que seria mais legal falar sobre esse projeto, como é que correu. Sim, esse projeto eu achei-o muito interessante. Não era um projeto que tivesse muitos sensores. Monitorámos 2 secções, creio. Exato. 2 secções no túnel do metro de São Paulo, junto de uma área que estava na influência da escavação de um edifício alto. Estavam a Torre Matarazzo. Na Avenida Paulista. A Torre Matarazzo, que é o shopping Matarazzo, não é? Matarazzo, exatamente. Matarazzo. Já não me lembrava do nome do edifício. Eu agora passo na porta, agora a gente passa na porta na Paulista e olha assim, tem uns sensores ali embaixo. E essa escavação acontecia muito próxima do túnel. Eu creio que eram 11 metros de distância entre a parede do túnel à parede da escavação. E havia a necessidade, quer dizer, o metro continuava na sua operação contínua e havia a necessidade de garantir a integridade estrutural do túnel do metro. Eu creio que, e aí poderás dizer melhor, porque eras o dono, não é? Não eras o dono da obra, mas eras trabalhava para a empresa instrumentadora, não é? Não havia a possibilidade de utilizar outros sistemas contínuos, como as estações totais ou assim, não havia gabarito livre, não era? Havia assim umas limitações. E este sistema, como era umas barras contínuas com sensores de formação a serem instalados no contorno do túnel, utilizam uma área muito pequena, não é? Permite ficar ali instalado. Durante a instalação não podem estar metros a passar, não é? A instalação foi feita à noite, mas depois a utilização do gabarito era muito baixa. Era muito baixa, não é? E permitia a utilização do metro normalmente. E na realidade aí tivemos uma situação de alto, que temos de fazer qualquer coisa. Houve um alarme. Não? Que quer dizer, é mau num sentido, quer dizer, foi bom porque foi um alarme antes de alguma coisa de grave acontecer, mas como caso de estudo é fantástico, não é? Porque nós fazemos monitorização de pontes e estão 30 anos sem se mexer, não é? E depois naquele momento não se vê grandes efeitos. Não, exatamente. E portanto aqui nesse aspecto foi interessante e foi durante a escavação e durante a aplicação de carga nas ancoragens das paredes que houve ali de facto influência na estrutura e um registro grande de deformações que depois foram confirmadas com medições por extensão de fio, eu acho que foram fazer essa comparação. Verificou-se que a resolução da convergência não era a melhor, mas a identificação do efeito... A tendência estava lá. Aconteceu, não é? Exatamente. E houve aí de facto o alarme, uma paragem dos trabalhos por causa do alarme, uma verificação do que é que se passava e um ajuste depois na velocidade de construção e de carregamento das ancoragens para garantir a estabilidade, não é? Ali da geotécnica toda daquela área. Portanto, esse projeto foi muito interessante. Eu estive envolvida diretamente na instalação. Foste lá no túnel à noite, não é? Foi uma daquelas situações. Isto foi antes da Fiber Sensing ser adquirida pela HBM. Foi 2012, não é? Ou 2011, por aí. Foi em 2000, talvez o projeto tenha sido em 2011, depois a aquisição foi em 2014, exatamente. Foi por aí. E portanto a equipa de instalação ainda era eu e o Ricardo, não é? E o Nuno, o meu colega, que também continua na empresa. Aliás, ele é o funcionário número 5, eu sou o funcionário número 6. E os outros 4 são os fundadores. Exato, exatamente. E portanto foi interessante. Tivemos uma fase de preparação num edifício industrial, onde fizemos a instalação dos sensores nas barras, portanto... Estar a enviar barras de ferro de Portugal para o Brasil não faz qualquer sentido, não é? Exatamente. Estávamos a enviar os sensores, fizemos essa pré-instalação em barras com fornecimento local e depois a instalação durante a noite
no túnel, na estrutura do túnel. Aí também teve um software dedicado que fazia a análise dos dados e o envio dos alarmes. Era o Cistunnel, não é? Era o Cistunnel, exatamente. Era o Cistunnel. Não me lembro dessa aí. Exatamente. Foi um projeto muito, muito engraçado. Permitiu-me estar aí umas semaninhas valentes no Brasil. Foi uma boa experiência. Foi interessante. Então, o projeto que a Cristina está a falar, não é? Eu entrei mais tarde, não é? Depois da instalação, eu tinha acabado de chegar no Brasil. E depois acabei envolvido nesse projeto, mas mais numa fase de pós-instalação. E depois, inclusive, isto até gerou uma publicação. Nós fizemos um paper acerca deste projeto para o World Tunnel Congress 2014, que foi na Foz do Iguaçu. Depois eu disponibilizo o paper, que foi bem legal, porque basicamente são duas seções de instrumentação, duas seções de convergência automatizadas, não é? Que não tinha. Portanto, estamos a falar de uma obra na Paulista, era uma escavação, acho que com 5, 6 subsolos. Basicamente vocês estavam a escavar ao nível do túnel. Portanto, basicamente a parede que estava virada para a Paulista, o túnel, se vocês fizessem um raio-x na parede, o túnel estava a passar no meio da parede. E depois os tirantes que estavam a ser feitos na cortina eram tirantes que tinham inclinações maiores que o habitual, tinha que ser 45 até 50 graus, não estou em erro, até mais, para não embater no túnel, não é? Portanto, e depois tinha o bulbo de tensões que tem interferência, portanto essa era a parte geotécnica. E vocês não têm acesso aos túneis durante o dia, não dá, só durante a madrugada, que acho que é da 1 da manhã até às 4h30, não é? Que certamente foi Era ali uma janela muito pequena. Aquela instalação foi exigente nesse sentido. Por isso que devesse deixar tudo pronto. Era preciso estar à porta da estação de metro, que era por onde se fazia a entrada, deixar os passageiros todos sair, garantir que não havia corrente nas linhas para podermos entrar, entrar, fazer aquilo que era possível e desmontar tudo e sair com a garantia de que o que lá estava não ia cair em cima dos metros passando, seguinte, exatamente. Então, esta parte que a Cristina estava falando depois tem umas barras metálicas que elas foram fixadas no perfil do túnel. Se não estou em erro, aquela parte ela era metálica, não é? Aquela parte ali da Paulista, aquilo nem é betão. Aquela parte das seções do metro de São Paulo ali são estruturas metálicas. Portanto, os perfis eles foram fixados. E depois os sensores de brega foram... A estrutura do túnel era betão. Era betão? Então era o túnel. Está certo. Então era betão que tu fixaste a barra ao betão, e do sensor brega ele está fixado na barra. Tá? Portanto, mas isso já estava pronto antes de eu ir para o túnel, antes de eles irem para o túnel. Depois eles foram para o túnel, fixaram tudo muito bem fixado, tiraram as coordenadas dos vários sensores, e depois o Cistunnel, o algoritmo, permitiu, com as coordenadas e com as variações, depois tu calculas a convergência das diferentes cordas. Exatamente. E havia leituras manuais de fita tensométrica que depois iam comparar os resultados manuais com os resultados automatizados. E depois houve um momento que houve uma variação, e aí o pessoal dizia, vamos ver realmente, e foram lá com a fita e realmente tinha feito essa variação. Depois no artigo nós até fizemos essa comparação dos resultados manuais com os resultados automatizados. Pô, a taxa de aquisição era brutal, era uma taxa, eu acho... Era uma amostra por segundo. Era uma... eu lembro que depois qual era o grande gap depois no projeto? É que nós tínhamos os dados e depois a gente tinha que pôr lá, na altura, 2012 e tal, tínhamos que colocar um pendrive de internet na interrogador, no computador, que nós tínhamos lá um espaço na estação que fez-te lá uma secção lá com umas paredes de gesso e tal, não sei o quê, que era lá para a sala. Não estava ligado à rede, era preciso ir de pen à estação. Não, a pendrive é que tinha um 3G que depois mandava. Sim. Tu não podias ligar à rede do metrô porque tens de ter umas autorizações especiais. Burocracias à parte. Eu lembro que nós punhamos o pendrive e aí ele mandava o e depois nós conseguíamos captar o sinal. Portanto, e era muito interessante porque tinha muito dado. Eu lembro que quando descarregava, tinha um computador próprio só para adquirir aquilo. Sim. E eu lembro que quando eu mexia nas planilhas de dados, eu assim, caramba. E aí eu sempre nunca me esqueço dessa parte assim, tinha uma leitura por segundo. E as sensores ainda estão lá. O sistema acho que está desligado. Mas as sensores estão lá. Porque depois, mais tarde, quando eles foram... Depois fez-se a escavação, eles terminaram a escavação, subiram, começaram a subir o prédio, finalizaram as caves e depois eles começaram a desativar os tirantes. E eu lembro que o consultor ligou para nós 1 ano, 2 anos mais tarde, para nós reativarmos o sistema. Eu acho que tu até estavas por cá, porque tu ias ter uma conferência aqui e a gente precisou de trocar alguma coisa na altura.
Cara, eu estou agora a vir a memória. Eu lembro que o consultor pediu era para desativar os tirantes e ver a interferência. E aí nós ficámos mais um ano monitorando a estrutura já feita, monitorando o túnel. Depois acabou sendo descomissionado, depois nós tirámos tudo fora e tal. Mas foi um projeto muito interessante nessa parte aí. Eu sei que depois nesse paper que nós escrevemos, tinhas essa experiência e também tinha o projeto de Lisboa, do Metro de Lisboa, que nós juntámos. Era um paper que falava da experiência de São Paulo e a experiência do Metro de Lisboa. Certo. Até porque eram dois projetos complementares. O túnel em Lisboa era uma instalação, também tinha sido feita nos primórdios da Fiber Sensing, acho que é de 2007. O sistema era o mesmo, portanto umas barras a medir deformação ao longo do contorno do túnel, mas aí eram 109 secções, o que é um projeto muito grande, com muitos sensores. E era numa estrutura alvenaria, não era? Que estamos a falar. Era uma estrutura em alvenaria, era histórica, não era? Exatamente. A estrutura que estamos a falar era um túnel do comboio no subsolo de Lisboa, na capital, construído em 1900 e qualquer coisa. Era de alvenaria, já tinha umas secções. Não, estavam a fazer a reabilitação de algumas secções e as secções novas ficaram em betão projetado. E portanto havia as duas secções, algumas secções das antigas de alvenaria e outras novas de concreto, e fizemos esse projeto. Também foi muito interessante e era diferente no sentido em que era longo termo, não é? Portanto, o projeto no Brasil tinha um prazo curto, porque estamos a falar durante a instalação, durante a construção da torre, não é? Era um período relativamente reduzido no tempo. A monitorização do túnel do Rossio era para décadas, não é? Era longo termo, não era? Eu lembro-me. Então, eu lembro quando a gente fez o paper, nós estávamos a comparar o short term com o long term. Nós estávamos a fazer era uma das premissas do paper, foram dois casos, era isso aí, eu lembro. E era bem interessante. Pronto, e depois também duas estruturas muito diferentes, não é? Porque o metro de São Paulo é uma estrutura relativamente flexível em argila, não era? Creio que era assim um solo. Aquela parte ali da e estamos a falar em Lisboa de um túnel de centenas de anos que não quase mexe pouco, não é? Pós-Marquês de Pombal, quase. Exato. Exatamente, um bocadinho depois, mas sim. Um bocadinho depois do Marquês. Está na industrialização. Mas eu lembro, essas aplicações são bem interessantes. Depois eu vou disponibilizar o paper que nós escrevemos. Às vezes eu olho para aquele paper assim, olha, podia melhorar isto aqui e tal. Um dia a gente faz um projeto aí com essa tecnologia.